Os inimigos de Deus em todos os tempos. O mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigilância e fidelidade têm sido exigidas de seus servos. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos se aplicam aos seus seguidores que viveriam no fim dos tempos. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Marcos 13, verso 37, Ellen White, O Grande Conflito, página 44. Em muitos lugares, especialmente onde as pessoas têm livre acesso à Bíblia, Satanás emprega outros meios para enfraquecer sua influência. Uma maneira eficaz de fazer isso tem sido os estudos de cientistas ou teólogos que assumem posições que, se aceitas, minariam a confiança na palavra de Deus. Por exemplo, embora o livro de Daniel tenha sido escrito mais de 500 anos antes de Cristo, alguns o datam em meados do segundo século antes de Cristo. Eles argumentam que o livro deve ter sido escrito nessa época, caso contrário, o profeta estaria dizendo com precisão o futuro, e isso estaria além da capacidade do profeta. Portanto, argumentam que Daniel não foi escrito quando diz que foi, mas séculos depois. Infelizmente, essa mentira sobre a Bíblia é uma das muitas que a erudição moderna procura impor. E, mais infelizmente ainda, muitos aceitam esse erro porque, afinal, os estudiosos da Bíblia o ensinam. Não é de admirar que Paulo advertiu: examinem todas as coisas, retenham o que é bom, 1 Tessalonicenses 5, verso 21. Perguntas para consideração. Satanás usa métodos sutis hoje para diminuir a autoridade das Escrituras? Quais são as nossas salvaguardas contra a interpretação errônea da palavra de Deus? No conflito entre o bem e o mal, Satanás difama o caráter de Deus e apresenta-o como tirano. Como o maligno faz isso? Como Deus responde a essas mentiras? Pedro afirmou: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, 2 Pedro 1, verso 20. Será que distorcemos as Escrituras para alcançar nossos objetivos? Por que isso pode ser mais fácil de se fazer do que imaginamos? Como evitar isso? Tema central da Escritura. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, verso 27. Há uma grande verdade central que sempre devemos conservar em mente no estudo das Escrituras: Cristo e Ele crucificado. Todas as demais verdades são revestidas de influência e poder correspondentes à sua relação com este tema. É unicamente à luz da cruz que podemos discernir o exaltado caráter da lei de Deus. A pessoa paralisada pelo pecado só pode ser dotada de vida mediante a obra efetuada na cruz, pelo autor de nossa salvação. O amor de Cristo constrange os homens a unir-se a Ele em seus trabalhos e sacrifícios. A revelação do amor divino desperta neles uma intuição de seus negligenciados deveres quanto a serem portadores de luz ao mundo, inspirando-lhes um espírito missionário. Esta verdade ilumina o entendimento e santifica o coração. Ela elimina a incredulidade e inspira fé. É ela a grande verdade que deve ser constantemente mantida perante a mente humana. Quando Cristo, em sua obra de redenção, é reconhecido como a grande verdade central do sistema de verdades, nova luz se derrama sobre todos os acontecimentos do passado e do futuro. São vistos em uma nova relação, e possuem sentido novo e mais profundo. O Antigo Testamento é tão certamente o Evangelho em sombras e figuras como é o Novo em seu poder revelado. O Novo Testamento não apresenta uma religião nova. O Antigo Testamento não apresenta uma religião que deva ser substituída pelo Novo. O Novo Testamento é apenas a sequência e revelação do Antigo. Abel cria em Cristo, e foi tão certamente salvo pelo seu poder, quanto foram Pedro e Paulo. Enoque foi tão certamente representante de Cristo quanto o amado discípulo João. O Deus que andou com Enoque foi o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Era Ele a luz do mundo, como é agora. A verdade para este tempo é ampla em seus contornos, de vasto alcance, abrangendo muitas doutrinas. Estas, porém, não são unidades destacadas, de pouca significação. São unidas por áureos fios, formando um todo completo, tendo Cristo como centro vivo.